Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom dia, vamos começar a nossa aula aqui sobre crise de 29? Então bora, vamos lá. Galera, primeira coisa que a gente precisa saber sobre a crise de 29 são os anos dourados, tá? Os Estados Unidos, na década de 20, vai viver uma elevada fase de prosperidade econômica. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa está toda destruída. A gente viu isso no primeiro bimestre, né? As consequências da Primeira Guerra Mundial para a economia dos países europeus. E a indústria de cada um desses países europeus vai estar totalmente quebrada. Então, como os Estados Unidos era uma potência nesse momento e estava com a economia bem estabelecida, toda a sua rede industrial serviu de abastecimento das mercadorias e dos bens que esses países europeus necessitavam, mas não tinham condição de produzir. Então, essa situação vai favorecer demais a produção industrial norte-americana para que ela bombe mesmo e a economia foi beneficiada totalmente nesse momento, ok? Então, o aumento da produção industrial vai gerar inúmeras riquezas à economia dos Estados Unidos e, motivados também por esse momento favorável, muitas pessoas passaram a investir e comprar ações de empresas na Bolsa de Valores. Então, com mais dinheiro circulando, havia condições melhores para investir no setor financeiro, então na compra de ações, algo que acontece até hoje, certo? O aumento do poder financeiro dos grandes bancos também, então distribuindo crédito para que pessoas abrissem empresas, ou na própria questão aí também de distribuir crédito para reinvestimento nas ações ou investimento na produção industrial, os bancos vão aproveitar muito desse momento para também crescer. E também vai ter uma melhoria da intensa da infraestrutura, como a gente pode ver até aqui na imagem, os prédios aqui, o crescimento urbano, as grandes cidades, como Nova York, né, vão ser o símbolo desse progresso vivido, essa prosperidade vivida pelos Estados Unidos na década de 20. A afirmação também do liberalismo como pensamento econômico hegemônico, onde a principal ideia defendida é de que o Estado não deve intervir na economia. Quanto menos o Estado intervir, mais condições de crescimento econômico aparecem, ok? Vamos seguir aqui. No próximo. American Way of Life, galera. A ideia central é de que todos queriam ser como os Estados Unidos, todos queriam ter o estilo de vida norte-americano. Tá? Então, o estilo de vida como, né? Geladeiras lotadas de alimentos, famílias felizes, né? Como é possível ver nessa foto que eu coloquei aqui, ó. As famílias contentes, dirigindo um baita de um carro moderno, né? Emprego para todos, os salões de jazz frequentados por pessoas importantes como atores, cantores, músicos, enfim, tudo era objeto de admiração dos Estados Unidos, tudo. Então, esse momento de prosperidade gerou toda uma cultura também, na qual todos queriam ser como os Estados Unidos, por causa do progresso e da prosperidade econômica deles. Seguindo, contudo, veio a crise, galera. E aí a situação mudou radicalmente nos Estados Unidos. O primeiro fator que tirou o sorriso do rosto de muitos norte-americanos foi a superprodução industrial. Com a recuperação econômica dos países europeus, o número de exportações passou a diminuir, uma vez que agora cada país, ali na Europa, tinha condições de produzir as suas mercadorias que até então não conseguiam. Né? A partir disso, a produção norte-americana teve que se voltar ao mercado interno, tá? Acreditando que seus cidadãos conseguiriam consumir o alto número de mercadorias produzidas. Então, havia essa ideia errônea, equivocada, de que aquela intensa produção industrial, volume enorme de mercadorias, agora poderia ser consumido pelas pessoas que viviam nos Estados Unidos. No entanto, isso não ocorreu. Um dos maiores erros cometidos foi não ter aumentado o salário dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que a produção industrial crescia aceleradamente. Então, com o aumento da produção industrial, não veio o aumento do salário. Então, como é que você quer que os trabalhadores consumam aquilo que a indústria produz se eles não têm dinheiro para comprar? Dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo. Crise, galera, contradição. Deixa eu passar aqui, ó. Aí, vamos lá. Vamos ver se dá uma travadinha. E o que acontece quando não se consome os bens produzidos pelas indústrias? Todo o planejamento e a gestão do setor industrial entra em contradição, mergulhando em uma intensa crise. Né? Então, como você pode ver nessa imagem, que é uma imagem característica da Grande Depressão, os trabalhadores desempregados. Tá? Não havia também, galera, distribuição de renda. Esse é um dado muito importante também. Além de não aumentar o salário dos trabalhadores, os Estados Unidos constituem uma das nações com maiores desigualdades sociais no mundo. A fase de grande prosperidade escondia um fato evidente.
As riquezas e o bolso cheio de dinheiro eram privilégios de poucos. Isso quer dizer que não havia uma devida distribuição de renda, fazendo com que uma minoria tivesse um elevadíssimo poder aquisitivo, a elite no caso, né? Enquanto grande parte da população permanecia com um poder de consumo mediano e distante de viver o American Way of Life. Sendo assim, sem poder de consumo, as mercadorias não circulavam, gerando ainda mais tensões no campo econômico norte-americano. Então, mais um fator para a crise de superprodução. Vamos lá, passar para o próximo. Especulação financeira. Gente, isso daqui é importantíssimo para entender a crise de 29, junto com a crise de superprodução. Por quê? Encantados com o cenário econômico de ouro, né, esses anos dourados, muitos norte-americanos começaram a investir maciçamente no mercado financeiro, comprando diversas ações na Bolsa de Valores de Nova York, tá? Na esperança de que elas se valorizassem, porque essa é a ideia de investir nas ações, né, de que elas se valorizem, para depois revendê-las e aí conseguir mais dinheiro, impulsionando assim a especulação financeira. Então, são estimativas de que ao comprar uma ação de uma empresa, logo ela vai se valorizar e depois eu ganho mais dinheiro com ela. Sem embargo, todos os números positivos da economia norte-americana só estavam criando um falso e ingênuo sentimento de progresso, o qual estava fundamentado em bases bastante frágeis. De um lado, a ausência de regulação do Estado sobre o crédito disponibilizado, ou seja, os bancos liberavam muito crédito para que existissem esses investimentos, só que o Estado não regulava nada. Então ele não conseguia ver quem realmente estava investindo e se aqueles investimentos não eram de alto risco. E, do outro lado, os investimentos financeiros que não receberiam o devido retorno, que é óbvio. Com a crise de superprodução, pior ainda, porque com a queda do consumo de mercadorias, as indústrias entravam numa crise e as empresas, né, que estão relacionadas, assim como os bancos, enfim, a economia no geral, não gerava uma condição propícia para o crescimento desses grupos privados, dessas empresas. Então gera tudo uma contradição onde o retorno daquele que investiu naquela ação não vem. E aqui que entra o problema, galera. Um dos grandes erros cometidos pela economia dos Estados Unidos foi não estabelecer o aumento gradual dos salários dos trabalhadores, na medida em que a produtividade industrial recrudescia. Isso a gente já viu. O que se observou nesse período foi uma superprodução de bens e mercadorias que não seriam devidamente consumidas pela própria massa de trabalhadores, uma vez que a renda de cada um permanecia estagnada, reduzindo assim o seu poder de compra. Sem o consumo previsto ou planejado, toda a especulação financeira que gerava em torno das vendas de ações na Bolsa de Valores entrou em contradição, óbvio. Né? Conhecida como Quinta-feira Negra, dia em que ocorreu o crash da Bolsa de Valores de Nova York, dominadas pelo desespero, milhares de pessoas passaram a vender as suas ações, fazendo com que a economia norte-americana quebrasse e se afundasse no caos. Os caras, completamente dominados pelo desespero e pela falta de razão nesse momento, o que eles fizeram para piorar a situação, galera? Eles venderam as ações que eles tinham comprado. Ou seja, eles perderam ainda mais dinheiro, porque o dinheiro já não vinha. Agora, com a venda das ações, pior ainda. E aí prejudicou diretamente as empresas também, né, que receberam aí desse fluxo de capital investido da venda das ações. Então, gerou todo um quadro, galera, de recessão, de crise, que a gente vai ver na próxima aula, e foi um negócio feio demais. Então, vamos terminar aqui. E aqui, galera, por fim, para finalizar a aula, eu coloquei jornais da época, né, divulgando a crise 29. Então, é interessante ver aqui. Tem um jornal de Londres, né, o Wall Street Crash, né, o momento que a Bolsa de Valores de Nova York ela quebra, né, isso foi notícia, para você ver, foi uma notícia internacional. E, obviamente, essa crise afetou o mundo inteiro, né, o capitalismo mundial. Tem um jornal aqui de São Paulo, se eu não me engano, de São Paulo, do Rio de Janeiro, não consegui identificar muito bem na hora que eu busquei essa fonte, que está faltando um pouco ali, talvez seja a qualidade da fonte mesmo, não consegui ver o selo, mas mostra ali, né, quebrou, né, a casa da Bolsa de Nova York, do pânico, né, em Wall Street, e Brooklyn Daily Eagle, que é um outro jornal importante aí, que mostra também Wall Street in Panic as Stocks Crash, né? Então, Wall Street está tudo em pânico, tudo confuso, né? Então, aí mostra a imagem de algumas pessoas ali que acabaram sendo prejudicadas, enfim. Então, tudo isso é interessante a gente ver, galera, né? Como todos esses fatores
né, geraram todo um desconforto, onde do sorriso foi o mais profundo desespero, né, daquele bem-estar falso mesmo, aquela prosperidade um tanto quanto enganosa, gerou todo um problema econômico que a gente vai ver na próxima aula da parte da Grande Depressão. Tá bom, galera? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem e vamos continuando aqui, mantendo os contatos e qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram analisar de forma mais profunda, entre em contato comigo, tá bom? Muito obrigado e até mais, galera. Se cuide, fique em casa.